Morihei Ueshiba é um nome muito conhecido no mundo das artes marciais. Conhecido pelos praticantes de Aikido como o Sensei, ou o Grande Professor. Uma de suas últimas criações foi o Takemuso Aiki, fonte de iluminação espiritual e um Budô muito poderoso. Além de seus discípulos, poucos mestres de Aikido seguem essa filosofia pelo mundo. Mas no Brasil, o Shihan Wagner Bull, que possui o título de Sétimo Dan, treina incansavelmente essa técnica e pratica essa arte todos os dias ao lado de seus alunos no Instituto Takemuso. O mestre Wagner Bull é o mais antigo praticante brasileiro e foi o primeiro latino-americano a receber o título de Shihan, PhD em Aikido, oficialmente pela Central Mundial de Aikido no Japão, o Aikikai Honbu Dojo. Se inscreva no canal, curta nossos vídeos e não se esqueça do sininho para ficar por dentro de tudo que rola no mundo do Aikido. O local de treinamento do Aikido deve ter um ambiente templário, pois é onde você vai treinar, aprender a ter equilíbrio, harmonia e ser feliz. Para isso é preciso reverberar com o Ki, com a energia do universo. Quem quer ser professor, liderar um grupo de treinamento de Aikido e ainda não conhece o suficiente, não pode ensinar, deve ter a humildade de se colocar em um processo de aprendizado. Senão vai acontecer a situação de um cego conduzindo um cego, sem resultado concreto, né? E ainda mais, desmoralizando o caminho marcial. Que quem vai lá e assiste um treino desse vai dizer, isso aí não funciona para nada. Isso infelizmente está acontecendo, né? Aikido é uma coisa maravilhosa, é um caminho que vai ensinar o estudante a se defender de qualquer tipo de conflito danoso para ele, vai desenvolver a intuição, a sensibilidade, né? E ele vai atingir espiritualidade. Se ele for uma pessoa religiosa, ele vai ser ainda mais religioso, porque vai ficar sensível e vai perceber, vai sentir o mundo espiritual. Quem pensa que treino de Aikido se trata de meras coreografias, da pessoa ficar dançando, ficar fazendo movimentos, está longe do entendimento da arte, né? Não se trata nem de uma mera defesa pessoal, onde fica usando torções, né? Ou golpes traumáticos, soco, etc. Nada disso. Quem acreditar nisso vai perder seu tempo, né? E anos de treinamento. Fica acreditando numa ilusão. Infelizmente, existe gente boa ensinando Aikido no Brasil, mas tem muita gente que devia ser aluno e não se colocar como mestre. Investigue bem onde você vai começar. Veja quem é o professor, veja com quem ele treinou, né? Converse com os alunos, assista uma aula, veja se os alunos realmente conseguem fazer aquilo que esse pseudo professor está ensinando, né? Cuidado! Aikido é uma maravilha, mas no lugar certo.
Apaixonados pelo Aikido. Aqui o Instituto Takemuso traz mais um vídeo de um mestre interessante, famoso de Aikido. Hoje trataremos de Kuribayashi Takanori, ou Takanori Kuribayashi. Mas antes de qualquer coisa, clique no sininho aí embaixo da sua tela, porque a gente está fazendo muitos vídeos de Aikido interessantes, com mestres interessantes, do seu interesse. Você pode, naturalmente, entrar lá no canal e ver todos eles. Tem lá uma lista com todos. Instituto Takemuso, né? Nosso canal. Mas, eventualmente, você pode receber isso imediatamente. Assim que a gente faz um vídeo novo, né? Você já pode ter. Basta você clicar aí, a gente já envia. Quando sair, você já recebe esse vídeo. E você não precisa deixar de aproveitar alguma coisa nova, né? Embora que, claro, como eu falei, você sempre pode entrar lá no canal e ver. Eu procuro fazer isso. Quando eu tenho vídeos do grupo Pessoa Interessante, né? Eu clico lá no canal, assim eu me inscrevo, assim eu fico atualizado. Quando vem o spam, eu vou lá, deleto e pronto, né? Se eu não quiser ver, deleto, mas pelo menos eu sou informado, né? Bom, o Kuribayashi Takanori Sensei, ele nasceu em 4 de setembro de 1963, na prefeitura de Saitama, no Japão. Depois dele formar-se na faculdade de literatura, na universidade lá local onde ele morava, né? Ele começou a praticar Aikido sob a supervisão de um mestre chamado Ichiro Shibata. Em 1986, ele foi aceito no Hombu Dojo como Ushideshi, ou seja, aluno interno, né? Fica morando lá, ou então pode não morar lá, mas está o tempo todo presente, de manhã até a noite, com as tarefas do dojo. E ele entrou quando ele tinha segundo dan. Atualmente ele leciona na Federação Internacional de Aikido, ou seja, a Federação Internacional tem 142 países filiados, né? Então ele vai visitando essas várias federações e também vários clubes universitários, né? O Japão, o Dojo Kishomaru, ele foi muito inteligente, ele quis desenvolver o Aikido com pessoas competentes. Então o que ele foi? Ele foi nas universidades e implantou cursos das universidades, né? Então, à medida que a pessoa ia estudando, ele fazia Aikido, quando se formava, ia embora e levava o Aikido junto. Deu certo. Muita gente acabou levando o país para o exterior desta maneira. Desde 1º de outubro de 2011, ele é diretor técnico do Azerbaijão Aikikai Aikido Club Public Union. Então, mais uma pessoa interessante, mais um mestre interessante, que poderá ser convidado também aqui para o Instituto Takemuso. Ele tem um relacionamento com o meu filho mais jovem, o Edgar, e já se manifestou o desejo de vir aqui conhecer o nosso grupo. Quando isso acontecer, certamente, você que gosta de Aikido, você será avisado através do nosso canal. Mais uma razão para você clicar no sininho aí embaixo e então poder ficar informado. Eu, nos últimos 30 anos, tenho feito um trabalho de divulgação do Aikido muito grande, né? Traduzi muitos livros, por exemplo, o livro do próprio fundador do Aikido, né? Eu traduzi vários, foram publicados, né? Por exemplo, o Memórias do Grande Mestre, que foram feitos pela Susan Perry, né? Onde que tem os principais instrutores que treinaram com ele falaram sobre ele. É muito bonito ler esse livro aqui, né? Por isso eu traduzi, fiz questão de publicar, porque o que os alunos falavam do mestre, né? Isso é muito importante, né? Também outro livro famoso que tem,
que eu traduzi, os ensinamentos secretos do Aikido. Quer dizer, todo o esoterismo está aqui, ó, traduzido, para quem quiser em português, né? Quem estuda português está aqui, ó, quem fala português. Depois esse aqui, a vida do Osansei, escrita pelo filho dele, o Kishomaru Ueshiba, quer dizer, está tudo, quer dizer, é imprescindível. Se você quer um praticante sério, dedicado, você tem que saber o fundador. Você é cristão, você tem que saber tudo sobre Jesus Cristo. Você é aikidoista, você tem que saber tudo sobre o Osansei. Está aqui, não tem técnica, mas está aqui toda a história da vida dele. Imprescindível você ler um livro desse, né? E também depois, em 1935, antes dele passar para essa fase de iluminação, de shintoísmo, etc., ele tinha muita parte técnica, na época do Gozo Shioda, né? Então ele tem esse livro aqui, ó. Aqui está a essência técnica dele, antiga, antes dessa parte de idade, que o professor Shioda sabe muito bem. O Aikibudo, a fase do Aikibudo. Aquele filme de 1935 vem dessa fase aqui, ó, que o Osansei tinha um dojo lá num jornal chamado Asahi Shimbun. Ele tinha um dojo lá e ele ensinava lá, esse filme foi de lá. Depois do filho dele, agora estamos falando do Aikido moderno, é outra fase, né? O Espírito do Aikido, é um dos primeiros livros do dojo filho dele, onde conta toda a história do Aikido moderno. O filho dele, o Kishomaru, era uma pessoa muito intelectualizada, né? Ele que montou tudo isso aí. Se o Aikido cresceu, se deve ao Kishomaru, ele que fez tudo, organizou, montou, ensinou e tal, do Aikido moderno, né? Esse livro é muito bom. Uma outra também, ele escreveu também uma parte técnica. Aqui tem mais fotografias, um livro sobre psicografias, também do Dosho Kishomaru, né? Contando sobre o Aikido, também vale a pena ler. E se não bastasse, o novo Dosho, que é uma pessoa que eu gosto muito, foi ele que me deu o título de Sétimo Dan e de Shihan, né? Então, me apoiou, porque ele sabia que aqui no Brasil, o Aikido tinha esses problemas com aquele professor que atravancou o ensino do Aikido no Brasil por 20 anos, né? Por esse professor. Ele sabia disso aí, mas esse professor, ele tinha um compromisso com o filho do Ueshiba, né? E ele tinha esse compromisso de delegar para ele a responsabilidade do Aikido, né? Mas quando o Dosho morreu, assumiu o novo, então esse aqui já, né? A coisa mudou. A história é um pouco comprida, mas enfim, esse novo Dosho, ele resolveu prestigiar, tanto eu, como o professor Nishida, como o professor Shikanai. O professor Shikanai já era prestigiado, o professor Nishida era também, mas não era aquela fama, ele era assim, um aluno como eu, professor como eu era naquela época também. Mas depois que eu fiz consegui tirar aquele professor, as prerrogativas legais que ele tinha, ele renunciou, ele teve que renunciar da organização. E o professor Nishida assumiu o comando dessa organização. Aí ele era a FEPAI era a única organização reconhecida do Aikikai. Depois, em 1900 depois a gente, tanto o professor Shikanai também não era, até hoje ele não tem uma organização reconhecida pelo Aikikai. Mas como ele é Shihan, então o Dosho Kishomaru e o novo Dosho aceitaram ele. Depois, depois de 2000, o novo Dosho assumiu, o neto. Então ele reconheceu o Instituto Takemuso como organização oficial, reconhecida oficialmente. Embora que aqui no Brasil, o Instituto foi a organização oficialmente reconhecida pelo governo brasileiro, através do Conselho Nacional de Desportos, a Resolução 20 de 1988. Então, a organização que foi reconhecida pelo governo brasileiro, né? Mas foi a primeira. Agora, e até hoje que eu sei, é a única reconhecida. Agora, a FEPAI foi a primeira organização reconhecida pelo Hombu Dojo, oficial Hombu Dojo. E agora está sob a comando do professor Makoto Nishida, até hoje, né? Ele é meu amigo, o professor Nishida. Eu era faixa marrom, ele era faixa verde, lá na Academia do Ono Sansei, em 1970, por aí, né? E depois ele desenvolveu rapidamente, foi para Sandan e eu fui trabalhar, ganhar dinheiro, e depois eu recuperei o tempo perdido, né? Hoje em dia nós estamos no mesmo nível, mas ele foi o primeiro. Eu sou senpai dele, na idade, mas ele é senpai na graduação, né? Foi assim. Bom, e aí eu também escrevi traduzi
os 3 livros do Dosho Bonitero, está aqui, ó. Esse que é passo a passo, para quem inicia no Aikido, né? Para o iniciante, escrevi esse aqui, ó, que é o melhor do Aikido, os fundamentos, as bases técnicas, como é que você faz as coisas. Também está aqui, escrito pelo Dosho Bonitero. E um curso para professor de Aikido também, eu traduzi, né? Então, esse é o Aikido moderno. Aquele primeiro Aikido tradicional, antigo, esse é o Aikido moderno. Então, eu ofereci essa tradução para o povo brasileiro. Olha que trabalho de divulgação que eu fiz. Fora revistas, entrevistas, enfim, um monte. Mas a coisa mais importante que eu acho que eu fiz para o Aikido brasileiro foram esses 3 livros aqui, ó, que eu escrevi. Esse eu escrevi, eu não traduzi. São a trilogia Aikido, o Caminho da Sabedoria. São 3 títulos. Aikido, né? A teoria, Aikido, a prática e Dobun. Dobun são ensinamentos do caminho, né? Crônicas, etc, etc. São 1.500 páginas de tudo que eu estudei de Aikido até o ano 2002, está aqui. Sem falsa modéstia. Esse é o livro mais completo que existe de Aikido do mundo. Se eu traduzisse isso aqui para o inglês, ia vender que nem água, né? Mas eu nunca me interessei, porque, para ser bem franco, imagina, o que tem de informação aqui, o que tem de desenho, isso aqui para traduzir é muito difícil. Então, não fiz. Mas tem uma boa notícia. Dentro em breve, esse livro vai sair por e-book, né? Então vai ser baratinho. E-book é sempre mais barato. Hoje eles custam em torno de uns R$80 cada um, né? Pela editora Pensamento. Mas com e-book vai sair bem baratinho. Então, se você é aikidoísta, eu não tenho isso aqui. Quem conhece falou que isso aqui é a Bíblia do Aikido do Brasil. É a Bíblia, tem tudo aqui. Não porque eu sou bom e eu escrevi o livro, não, mas porque eu copiei. Aqui é uma cópia. Eu copiei de todo mundo, desde o Osansei até o filho, tudo. Os melhores mestres que eles falaram, está tudo aqui. Está faltando alguma coisa? Tá, mas bem pouco. E também de 2002 para frente também. Aí de 2002 para frente não tem. Mas os grandes notáveis mesmo foi de 2002 para trás. Novidade, gente nova assim, pouca. Aikido tem pouca gente assim, famosa, vamos dizer, interessante. Tem pessoal, mas não é alto nível. Alto nível é velho, né? Tá tudo aqui. Então, é um livro imprescindível. Infelizmente, muita gente não lê esses livros. Porque no Aikido, você precisa desenvolver o ponto de você abrir seu espírito, tirar aquela coisa de mesquinharia. Você aprende a ser generoso, a ser, sabe, dar o que você tem para os outros. Claro que todo mundo tem que receber retorno, mas ser aberto, né? Você não fechar as portas, né? Todos os seminários que a gente fez aqui no Instituto Takebutsu até hoje foi aberto a todo mundo. Abriu, fizemos o maior seminário de Aikido do mundo, o segundo maior seminário do mundo. Em quantidade de gente foi na França, mas em tamanho, em dimensão foi o nosso. Tivemos o segundo lugar, 2.100 pessoas. Aberto para todo mundo. Então sempre foi assim, divulgando, escrevendo em jornal, porque eu quero que o Aikido cresça. Né? Esse é meu objetivo. Mas tem gente aí que fecha. E esse livro aqui, proibiram. Eu sei de casos de gente que proibiu os alunos dele. Falaram, não vem sair que esse livro é um professor que não sabe nada. Como não sabe nada? Talvez eu até não soubesse nada mesmo, mas eu copiei tudo dos outros. Então vai dizer que o Osansei não sabia, que esses mestres todos não sabem nada? Né? Não deviam falar uma coisa dessa, mas fizeram. Então tem muita gente que não leu esse livro ainda. E eu asseguro para você, seja qualquer que for sua arte marcial, se você ler esse livro, você vai aprender muita coisa, porque tem tudo aí. Não foi só Aikido que eu estudei. Eu estudei artes marciais chinesa, arte marcial japonesa, estudei tudo. O que tinha de sério, de importante, está aí, né? Como eu falei, não está completo 100%, mas é um livro imprescindível, que quem quer praticar Aikido, principalmente, outras artes marciais também vão encontrar coisa interessante aqui, mas aikidoísta que não lê esse livro em português, aqui no Brasil, sinto muito, você está sendo mal informado e está perdendo uma grande oportunidade, né? E, então, como eu falei, tem muito material. Essas coisas eu estou tentando passar agora pela internet, porque agora é tudo internet. Antigamente era jornal, revista, televisão, agora é internet. Então, nós estamos tentando passar isso devagar. Eu, na verdade, eu estava parado, fiquei uns 3 anos, 4 anos mais ou menos, aí meio inerte, problema de saúde que eu tive, e também fiquei um pouco desligado. Mas aí algumas pessoas, eu vi algumas pessoas divulgando, né? O primeiro que eu vi que me impressionou foi o professor
Marcelo, né? Que também treinou no mesmo dojo que eu, lá com o professor Bueno no passado, né? Ele escreveu. E o professor Sodré, também, 5º ano, né? Aluno do professor Ono, né? E outros que estão divulgando, né? Então, eu estou falando agora para os aikidoístas, para os professores aikidoístas. Tem que divulgar, tem que fazer o que essas pessoas estão fazendo, tem que fazer o que eu estou fazendo, né? Se eu, modéstia à parte, se o aikido deslanchou no Brasil, foi por causa do meu trabalho, né? Não estou dizendo meu trabalho, mas eu expandi o negócio. Claro que o professor Nishida, todo mundo da velha guarda, desde o professor Breno, o professor para memorizar as pessoas, professor Severino, né? Professor Ono, nossa, que contribuição o professor Ono não deu para o Aikido, né, do Brasil. Ele foi a primeira pessoa que realmente começou a ensinar aqui no Brasil, foi ele. Ele que trouxe isso para a gente, né? A primeira pessoa que me falou isso foi ele. Então, e muitas pessoas que estão, meus alunos todos, cada um dos países fazendo, na maioria das cidades aqui do Brasil tem alunos meus dando aula, né, de Aikido, divulgando, falando, né, e professor Ricardo Leite, que é um talento, né, professor Ricardo é um talento, quem não conhece o professor Ricardo Leite precisa conhecer, porque ele tem uma Aikido dele natural, ele naturalmente era assim, mesmo no tempo que o Aikido aqui era ruim, que as pessoas não sabiam nada, não ensinavam nada, mas ele naturalmente, ele era fluido. Eu ainda vou mostrar num dia uma demonstração que ele foi como o quê? Do professor Kawai, em 1992, nossa, parecia um gato caído, né? Então, mas não tinha, depois o professor Yamada, eu trouxe o professor Yamada para o Brasil e ele deu um banho de loja em todo mundo. Então todo mundo cresceu, o professor melhorou, hoje a técnica dele está diferente. Agora ele aprendeu coisa, mas naquele tempo ele era praticamente sozinho, aprendeu naturalmente, né? Então o professor Carlos Dutra, né? Daniel Bornstein, né? Pessoal lá do professor Kawai, né? Que a gente ajuda, o professor Fernando Takiyama, né? Até o Léo Reiser, que faleceu também, a pessoa que ajudou também bastante. E agora não me lembro, todas as pessoas aqui, rápido aqui, não dá tempo de eu pensar. Eu estou falando de improviso. Mas muita gente tem trabalhado para o Aikido. Mas eu fui a voz, eu fui o arauto, o primeiro arauto que divulgou, etc. Mas me boicotaram. Muita gente perdeu, não leu isso aqui. Mas agora você está sabendo. Você quer saber, conhecer tudo sobre Aikido? 95% de tudo está aqui, tá? Agora você sabe. E aperte o sininho aí, né? Aperte o sininho, porque o que eu tiver de interessante, a gente vai pôr. E você vai poder participar, tá bom? Aproveite esse vídeo e fique sabendo o que é o Aikido moderno. Esse professor é um retrato do Aikido moderno que está sendo praticado lá no Rombo Dojo. É o Esteche que entrou lá e que está fazendo tudo como é o Aikido moderno. É diferente do Ryo Sensei, do tradicional. Mas é o Aikido moderno, é o top de linha. Aproveitem!
Me chamo André Diniz, tenho 46 anos, sou contabilista, pratico Aikido há 18 anos, possuo a graduação de Nidan, faixa preta 2º grau, formado pelo Sensei Waldenberg. Atualmente, estou na liderança representando o Sensei Waldenberg na ASAIC, instituição introdutora dessa nova arte em Sergipe. Desde criança, sempre me interessei pelas artes marciais e comecei a treinar karatê aos 10 anos de idade, atingindo a graduação de Shodan. Mas foi no Aikido que me encontrei, pois além do lado marcial, com técnicas eficientes, tinha algo a mais que me instigava a estar em constante aprendizado, propiciando-me uma melhoria como ser humano e aprendendo a não entrar em conflito, e sim procurar harmonizar com as dificuldades que a vida apresentava. E com isso, desenvolver habilidades para dirimir os obstáculos e assim seguir em frente de forma positiva, seja no trabalho, na família e nas relações interpessoais. Nosso dojo contribui para a prática do Aikido há quase 27 anos e é filiado ao Brasil Aikikai sob a supervisão do Shihan Wagner Bu, 7º Dan Aikikai. Meu nome é Renato Machado, tenho 53 anos, sou professor de matemática, pratico Aikido há 7 anos, sou 3º Kyo, faixa verde, e os benefícios do Aikido na minha vida que me proporciona ser uma pessoa mais calma, mais centrada, né, fora o preparo físico. Meu nome é Fábio Rabelo, eu tenho 48 anos, eu sou servidor público na área de segurança. Meu tempo de prática é de 16 anos, eu sou Shodan, 1º Dan, e o Aikido me beneficiou em ter foco e a busca da prosperar mental, espiritual e financeiramente. Sou Fernando Rudeschi, tenho 50 anos, sou formado em arquitetura, pratico Aikido há 20 anos, sou faixa preta 1º grau da SAIC, formado pelo Sensei Waldenberg. O Aikido tem me ajudado ainda mais na interação com as pessoas de forma mais harmônica, além de me proporcionar uma atividade física em que eu posso me exercitar e buscar pelo autoconhecimento. Meu nome é Lauri Nagaki Filho, tenho 54 anos e sou médico. Pratico Aikido há 26 anos, sou Nidan. Para mim, o principal benefício do Aikido é a liberdade da prática, em que a pressão por resultados e a competição são improdutivas. Hoje vejo o treino de Aikido como uma prática que auxilia no autoconhecimento sem deixar de ser um Budô. Instituto Takemuso, o Sansei Noie, ensino de Budô marcial, Aikido tradicional e caminho de iluminação espiritual. Na casa de Morihei Ueshiba, treina-se o Aikido como ele fazia, como um Budô, com marcialidade eficiente como defesa pessoal e um caminho de iluminação espiritual. E não como uma mera dança, ou uma terapia mental e corporal. Aikido é um processo de luta que contém a essência de todas as religiões tradicionais. Ensina a sinceridade, a gratidão, o amor, o equilíbrio e a harmonia, levando à felicidade. Shihan Wagner Bu.